Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de abril. Nós estamos terminando a terceira semana da quarentena e amanhã iniciam-se os feriados da Páscoa, que são os ritos de comemoração da morte e do renascimento de Cristo. E hoje eu fiquei de trazer para vocês, então, o mito de Dionísio, que também é uma divindade sacrificial. Ele é um deus grego que morre e renasce. Ele é o Deus da vida, o Deus do sangue, o Deus do vinho, o Deus da transformação. Esse Deus que permite, então, sentir a embriaguez pela vida, o entusiasmo, essa forma de viver além da matéria, essa forma de viver pela essência, pelo essencial. E Dionísio, esse Dionísio que eu vou trazer para vocês, é a versão do mito do Dionísio Zagreu. E Dionísio Zagreu era filho de Zeus com Perséfone, a deusa do mundo dos mortos, aquela que reina sobre tudo que vive e morre sobre a terra. Então, Zeus era casado com Hera, que era sua união legítima, sua esposa legítima, mas ele teve várias uniões com deusas, semideusas e mortais, e teve vários filhos com todas essas outras mulheres. E Hera, que era a esposa de Zeus, era muito ciumenta. E ela perseguia todos os filhos ilegítimos de Zeus. E Dionísio, então, quando ela soube que Zeus tinha tido um filho com Perséfone, ela pede para os titãs acharem esse menino, que Zeus tinha escondido a criança, sabendo que Hera perseguiria esse menino, que era o preferido dele. E ela diz para os titãs: eu quero que vocês achem o menino e matem o menino. E os titãs, que eram aquelas forças desmedidas, grotescas, que Zeus tinha destronado junto com Cronos, Zeus e seus irmãos tinham, então, na guerra contra os titãs, destronados esses seres brutais e grotescos. Hera chama exatamente esses seres desmedidos, excessivos, para poderem acabar com o filho preferido de Zeus. E aí os titãs acham o menino, desmembram a criança, esquartejam a criança, botam dentro de um caldeirão, cozinham a carne da criança e devoram essas carnes. Quando Zeus ficou sabendo disso, ele joga um raio sobre os titãs, fulmina os titãs e transforma os titãs em cinzas. Aqui eu vou abrir um parênteses: dessas cinzas nascem os mortais. Nós vamos falar sobre isso outro dia. Hoje o que nos serve é falar sobre Dionísio, sobre esse Deus que renasce, então, a partir dessa morte. Então, quando Zeus fulmina os titãs, Dionísio renasce de seu próprio coração. E ele vira, então, o Deus do entusiasmo, o Deus do vinho, o Deus da vida. Só que Dionísio também era o Deus da loucura, porque Dionísio tinha rituais orgiásticos que vinham, então, aquelas danças orgiásticas, aqueles rituais de dança que ele tinha junto com o vinho. E os mortais gostavam muito desses grandes rituais, mas eles se sentiam muito amedrontados também, porque você, quando ia para esse ritual de transformação, podia correr o risco da loucura e do enlouquecimento. Então, ao mesmo tempo que os mortais gostavam muito de Dionísio, eles também se afastavam muito de Dionísio, porque eles tinham medo desse Deus noturno, desse Deus do desconhecido, desse encontro com que cada um teria dentro de si mesmo, de monstruoso, ao fazer, então, esses grandes rituais em que eles se transformavam. E ao se confrontar com essas imagens, eles faziam, então, a transformação. Veja, eu trouxe para vocês 3 deuses que eu disse que eu juntaria. Hades, o deus do mundo e dos mortos, o deus da transformação, aquele que faz e nos torna capazes de superar as situações difíceis, de transformar os nossos valores para poder renascer. Eu trouxe Hestia, a deusa da interioridade, do fogo da lareira, esse fogo que faz a gente se sentir vivo e se purificar diariamente quando a gente volta para a casinha, né? Então a gente sai da casinha, mas quando eu volto para minha casinha, para esse centro, para essa interioridade e purifico o meu ser a partir da minha própria mortalidade, da percepção do que eu posso ser como mortal, dos erros que eu posso cometer, e mesmo assim eu tenho muito fogo de vida que pode continuar criando coisas em vez de fazer uma força destrutiva. Então, em vez de eu usar essas forças titânicas que Zeus dissipa, né, com o seu raio,
E disso nasce, então, um Deus que é Dionísio, que vem o amor pela nossa própria humanidade, que é a mesma coisa de eu estar falando, apesar de eu ser um mortal, com esse meu lado titânico, eu também tenho esse lado divino, e se eu conseguir usar esses dois lados meus, olhando para o bem e para o mal que eu posso fazer para mim e para o outro, eu consigo, então, fazer uma grande transformação. Eu trouxe rapidamente essas 3 imagens para pensar, já que a gente está num tempo, né, de feriado, 3 dias aí em casa, quem estava trabalhando dentro das suas reuniões, o dia inteiro em reuniões online, nós vamos ter um tempo aí para ficar com a deusa lareira, dentro da interioridade, com a família ou na nossa própria solidão em nossas casas, apesar dessa possibilidade que a gente tem, né, de estar conectado pela tecnologia, mas cada um de nós podemos fazer um trabalho de interioridade e pensar sobre as questões que vão morrer nesse tempo e as que vão renascer, as novidades que estão vindo por aí, o que em nós é novo, o nosso olhar, a nossa forma de viver, que vem vindo aí nesse tempo de Páscoa, né? Então eu quero desejar uma boa Páscoa para todo mundo e trazer essas 3 imagens: Héstia, Dionísio e Hades, para a gente pensar nesse tempo aí de renovação, de renascimento, de vida mais profunda, uma vida na profundidade, uma vida no significado, uma vida com mais imaginação e com mais possibilidade. Então, boas Páscoa para todos vocês. E na segunda-feira, então, eu estou de volta e continuamos, então, com as figuras míticas gregas para a gente continuar reimaginando esse tempo. Tchau!